Gostaria de convidar ao palco, por favor, o administrador Rogério Ramos. Ele é conselheiro federal pelo Tocantins, também diretor da Câmara de Desenvolvimento Institucional do CFA e modera as atividades deste primeiro painel. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Gostaríamos de convidar... Sim, sim. Fique à vontade, conselheiro. Nós gostaríamos de convidar, então, para nos apresentar o painel A Incerteza Veio para Ficar, incerto, mas não indeciso. Duas pessoas. Nós convidamos inicialmente Dorival Donadão, por favor. Ele é especialista em recursos humanos e marketing, também integrante dos conselhos consultivos da Universidade Corporativa, do Grupo Algar e da Unimed de Vitória. Por favor, então, vem ao palco Dorival Donadão. Bem-vindo, fica à vontade. E gostaria de convidar também José Ernesto Bolonha, por favor. Ele é consultor e conferencista internacional em Psicologia do Desenvolvimento, aplicada à administração e à educação. Ele é também membro do Conselho de Mentores do Instituto de Estudos do Futuro e presidente do Conselho do Centro Internacional para o Envelhecimento Saudável. Então, por favor, venha ao palco José Ernesto Bolonha. Bem-vindo, por favor. Queira se acomodar. Senhores, por favor, fiquem à vontade. Lembrando que as perguntas poderão ser efetuadas por meio do CFA Eventos, nosso aplicativo que está à sua disposição. Você que está em casa ou em qualquer parte do globo, nos assistindo pela rede mundial de computadores, também pode participar enviando as suas perguntas. Senhor presidente, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar e agradecer a presença do José Ernesto Bolonha. Um prazer, uma satisfação tê-lo aqui com a gente, nesse dia interessante, de discussão de um tema também muito interessante. E o Dorival Donadão, que vão fazer uma parceria aqui na discussão deste tema. Antes de tudo, eu queria poder evidenciar a envergadura deste evento, né? Um evento que foi construído com base em temas atuais, com base de uma nova visão por onde deve andar o administrador, aonde deve andar as profissões correlatas da área da administração, do qual o nosso conselho abriga, e discutir não somente temas inerentes à nossa causa corporativa e nossos interesses profissionais, mas discutir aqui como o nosso dirigente maior, com muita maestria e com muito conhecimento, debateu temas de interesses nacionais. Quando o nosso querido Wagner Siqueira, este ícone da nossa profissão, que orgulha todo o Brasil em nos representar, e nos representar bem, porque representar é algo de uma responsabilidade muito grande, porque você está ali, sendo o espelho, sendo a voz, sendo a opinião de uma classe e de um grupo de pessoas que, no nosso caso, chegam a quase 500 mil pessoas. E se você não tem uma pessoa efetiva, que tenha conhecimentos suficientes, que tenha uma dimensão e um alcance político, inclusive, porque, como o Wagner disse ontem, o apoliticismo talvez seja a maior doença que a nossa democracia está tendo no momento. Nos afastar da discussão dos temas de interesses nacionais que nos afligem no nosso dia a dia, até mesmo naquele simples ato de você ir abastecer um carro, um veículo, e se deparar com um aumento exorbitante, como uma economia domiciliar, uma economia doméstica, como tantos outros temas que nos afligem e que estão intrinsecamente ligados à administração. Nosso país fala-se muito em corrupção. Nós, por algumas métricas, calculamos que a má gestão pode ser
10 vezes maior do que essa corrupção. E nós precisamos discutir, temos discutido esse tema, como foi realizado recentemente em Brasília, no FOGESP, o Fórum de Gestão Pública. Então, o Conselho Federal de Administração, comandado pelo carioca Wagner Siqueira, de uma forma muito intensa, tem avançado na discussão e tem questionado a classe política brasileira, a economia, questionado os empresários, tem questionado a própria população e instigado a todos a terem um formato diferente que possa, nesse meio de incertezas, que é o tema que a gente vai discutir aqui, implantar a coragem, implantar a certeza e a fé de que algo pode ser mudado, transformado, e assim o Conselho Federal de Administração tem se postado. Eu sou diretor de desenvolvimento institucional, responsável por toda a área de comunicação do Conselho, e quero dizer para vocês que nós temos investido muito, inclusive estamos ao vivo, agora nesse momento, onde administradores do Brasil inteiro estão podendo acompanhar de suas casas, dos seus trabalhos, tudo o que está se passando aqui hoje. Todas essas palestras do dia são arquivadas no nosso sítio, como também no YouTube, no CFA Play, onde vocês, inclusive, poderão rever isso ou indicar a alguns amigos para que possam ter acesso a toda a discussão importante que foi feita aqui. Então, me desculpa por delongar, mas eu não poderia deixar de registrar o orgulho dos administradores do Brasil. Eu sinto muitas vezes o Wagner não está aqui nesse momento, e é melhor a gente, às vezes, de forma espontânea, e até pela ausência dele mesmo, enfatizar que a sua presença, assim como todos os diretores, todo o conselho, né, nós somos 27 conselheiros, cada estado tem um representante, o Wagner representa o Rio de Janeiro, e o Brasil inteiro entendeu que o Rio de Janeiro fosse o comandante desse processo, e nós estamos muito orgulhosos disso aí. Então, eu queria dizer para vocês que está aqui o José Ernesto Bolonha, fundador e presidente da Ethos, Desenvolvimento Humano. Ele é bacharel e licenciado em Psicologia e Administração da PUC de São Paulo e Universidade Mackenzie. Tem vasto conhecimento na área que vai discorrer hoje, uma figura conhecida no Brasil inteiro pelas suas atividades. Muito me deixou alegre, uma história que ele me contou há pouco, que em 1962 ele andava pelas regiões tocantinas, lá de onde sou, né, que é na Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do Brasil, e trabalhou com as nossas tribos xerentes, né? E isso para a gente é um orgulho, porque nós temos 7 etnias no nosso estado, temos muito orgulho dos nossos índios, que são as nossas origens, né? Muito respeito por eles também, e uma região magnífica, de uma fauna, de uma flora que foi transformada, inclusive, em parque nacional e um parque estadual para a sua preservação. Então, muito prazer por o senhor estar aqui com a gente. E o Dorival Donadão, esse administrador, especialista em recursos humanos, marketing, pela FGV, extensão na Universidade dos Estados Unidos, Pace University, sócio-diretor da Trígono Consultoria, em São Paulo, já ocupou vários cargos de direção no SENAC, na Hair do Brasil, articulista da revista Melhor, Gestão de Pessoas, e faz parte do conselho da ABRH do Rio de Janeiro. Então, uma satisfação muito grande. Como vocês veem, são pessoas que estão altamente preparadas para discorrer sobre o tema hoje. Quem seria o primeiro? Bolonha. Bolonha, é com você. Um grande abraço, uma salva de palmas para ele. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a Embra, ao Augusto Leite. Eu começo as minhas palavras com um agradecimento e duas desculpas. O agradecimento é exatamente por essa plateia maravilhosa, por esse evento maravilhoso, por essa oportunidade, aliás, de estar ao lado do meu amigo Dorival Donadão e dos nossos amigos que nos convidam. E as duas desculpas é em relação à minha gripe e em relação à minha tosse. Portanto, a incerteza já começou a se manifestar justamente quando eu peguei a gripe há poucos dias atrás e, lamentavelmente, estou com a voz um pouco fanhosa, mas agradeço a vocês a compreensão. Eu começaria fazendo uma rápida descrição daquilo que eu acredito que seja a razão do convite para esta difícil tarefa, que é falar sobre a incerteza para administradores. Eu sou originalmente um psicólogo interessado em desenvolvimento humano, que depois foi estudar administração. Portanto, eu não sou um administrador que estudou psicologia. Eu sou um psicólogo que estudou administração. Nesse sentido, nós somos colegas. Eu dediquei as últimas décadas da minha vida a construir uma empresa cujo objetivo central é aplicar ciências humanas às ciências organizativas. E acabei ampliando o sentido original de psicologia para outras ciências humanas, que foi a antropologia e a filosofia moral. Portanto, hoje, na Ethos, o que nós fazemos, e o que eu dirijo ali com a nossa equipe e os nossos amigos, é um esforço muito grande de responder a seguinte pergunta: o que é que as ciências humanas têm a dizer às ciências organizativas? Afinal de contas, o que é a psicologia, a antropologia, a filosofia, no seu aspecto ético, na filosofia moral especificamente, teria a contribuir com as suas reflexões, a sua complexidade, para as ciências administrativas, que, numa grande medida, na sua história, têm uma pretensão mais racional, organizativa no sentido de organizar. Organizar os procedimentos, organizar as relações. E, portanto, há aí, num certo sentido, o discurso da razão, do lado das ciências administrativas e, pelo menos em parte das psicologias, o discurso do desejo. Portanto, se nos desafiam hoje, ao Dorival e a mim, com a mediação do nosso querido anfitrião, a dizer, falemos sobre a incerteza para administradores num mundo que dá cada vez mais evidências de ser um mundo incerto, um mundo onde surpresas ocorrem, e muitas vezes surpresas que nos deixam perplexos, surpresas que são, em alguma medida, patéticas. O que seria a minha primeira contribuição de abertura? E eu diria que essa contribuição se prende ao tema do acaso. É impossível qualquer um de nós falar em incerteza sem associar ao tema do acaso. Qual é o papel do acaso na vida? E quando me refiro à vida, não seria apenas a vida no seu sentido social, no seu sentido profissional. Eu diria a vida em geral. Portanto, eu começaria esta reflexão trazendo para nós, de maneira corajosa, o embate, o debate, a questão contraditória entre a razão e o acaso, ou a razão e a incerteza. Evidentemente, a razão, o discurso da razão, nos traz a ideia de que as coisas deveriam ser concatenadas. A ciência, especialmente as ciências naturais, e, por extensão, as ciências sociais ligadas às ciências organizativas, dirá, as coisas têm que ter um elo de concatenação. Uma coisa deve causar a outra. Os elos de causalidade e não de casualidade, que seria o aleatório, não deveriam ocorrer. A vida, especialmente a vida social, a vida política, a vida afetiva, a vida de relações, deveria ser uma vida contratada e, dentro desses contratos, as coisas deveriam ser previsíveis. As incertezas não deveriam ocupar tanto espaço. No entanto, as próprias ciências naturais, e é com elas que quero começar, já nos trouxeram, e isso faz tempo, a questão do acaso. Por exemplo, quando Darwin formula a sua teoria da evolução, e nós perguntamos, professor Darwin, mas como é que, afinal, ocorrem as mutações genéticas
que geram a distinção das espécies, para que depois as espécies se adaptem ao meio ambiente e, através da seleção natural, sobrem as espécies que sobram. E ele responde, é por acaso. Bom, mas essa é uma resposta que a ciência, em princípio, não deveria aceitar, porque, afinal de contas, o discurso da razão espera que todas as coisas tenham uma causa. Qualquer um de nós que se lembra da escola e se lembra da iniciação científica, a ciência é o estudo das regularidades naturais, e dentro do mundo da regularidade natural, nós estabelecemos as conexões que permitem as previsões, que permitem as predições, que nos dão a sensação de segurança que a causalidade entre os elos concatenados nos traz. E assim também nos contratos. Afinal, os contratos deveriam ser feitos para serem cumpridos. Os contratos não poderiam ser traídos. A rigor, um governante deveria defender o seu povo, ao invés de prejudicá-lo. Esse seria o contrato. Mas a vida nos coloca factualmente, realisticamente, duramente, diante de um tema chamado incerteza. Num certo sentido, fazendo aí uma pequena brincadeira lógica, nós poderíamos dizer que a nossa única certeza é a incerteza. A única certeza que podemos ter em relação à observação dos fatos reais da vida, seja no âmbito natural, isso é muito importante, seja no âmbito social, é que as coisas podem não acontecer como previsto. E nessa hora, evidentemente, a razão fica confinada a um problema. Se nós, na verdade, imaginamos as nossas vidas dentro do discurso concatenado e, nesse sentido, certinho da razão, é claro que nasce a angústia. E a angústia nada é senão o nosso desapontamento diante do fato de que os contratos não são cumpridos, de que os desejos mudam, de que as pessoas mudam de opinião, muitas vezes de forma surpreendente, às vezes até de forma apavorante. E também a natureza nos coloca surpresas e todos sabem disso. Portanto, quando me convidam para este evento, maravilhoso evento, e agradeço mais uma vez o convite e a presença de vocês, a minha primeira decisão tem que ser a seguinte: qual o nível de provocação que eu quero trazer? Qual é, na verdade, a discussão que eu acho que abriria para o meu querido colega de mesa, Dorival, para que nós trouxéssemos, de fato, uma contribuição inovadora, uma contribuição fora da caixa, uma contribuição corajosa, uma contribuição que não ficasse repetindo aquilo que também é compreensível, que é o discurso da certeza, o discurso concatenado da razão. Listas e listas de como as coisas deveriam ser. Mas as coisas não são como deveriam ser. Todos nós temos uma teoria de como os outros deveriam ser. Eu também tenho uma teoria de como minhas filhas deveriam ser, como meus genros deveriam ser, como meus amigos deveriam ser, como os meus governantes deveriam ser. Mas há um problema real. Eles não são como eu acho que eles deveriam ser. Na verdade, esta perplexidade passa pelas nossas vidas. E, para esta provocação, eu resolvi discutir na frente dos senhores, estimular os senhores a discutir conosco a própria razão. E nós estamos fazendo aqui agora, o convite que Dorival e eu fazemos é colocar a razão no banco dos réus. É dizer, razão, iludida com a concatenação, com a estabilidade dos contratos, iludida com a física, que não considera o princípio da incerteza, por sinal de 1923, já vamos para 100 anos que o Heisenberg, como físico, formula o princípio do determinismo, do indeterminismo e da incerteza. Coloquemos a razão no banco dos réus, como um dia, lá atrás, já fez Kant, e dizer, vamos discutir com a razão as pretensões da razão. Afinal de contas, doutora Razão, o que a senhora quer? A senhora quer nos angustiar com um mundo ideal, esperado, que todas as coisas deveriam ser previsíveis e todas as coisas deveriam ser encaixadinhas
e todas as causas e as consequências seriam por nós conhecidas? Ou, afinal de contas, a pulsação que a vida produz no mundo, esta maneira de olhar a vida, que diz, nós precisamos incluir a incerteza, até porque, Geraldo, não há outra possibilidade. Ou nós incluímos a incerteza na nossa visão da vida, ou nós seremos angustiados por uma ilusão permanente de que as coisas deveriam ser de uma certa maneira, para que a gente perceba logo em seguida que elas não são. O grande confronto, num certo sentido, foi muito bem descrito, entre outros psicólogos, por Freud. Quando Freud formula a psicanálise, e todos vocês têm alguma familiaridade com isso, ele coloca o desejo como um grande inimigo, entre aspas, da razão. E vem a velha questão. O que governa o mundo não é a razão, é o desejo. E o desejo tem uma característica que nos amedronta. O desejo tem a sua própria autonomia. Os desejos vêm na nossa consciência sem que possamos ter grande controle. Nós nos apaixonamos sem querer. Nós deixamos de estar apaixonados sem querer. Nós nos vemos vocacionados a uma certa coisa, a uma certa profissão, a um certo vínculo de trabalho, e depois nós nos desinteressamos. E, portanto, a contribuição que o psicólogo pode trazer para administradores e um cientista humano pode trazer para cientistas organizativos se chama autonomia do desejo. O susto que todos nós temos quando nos desenvolvemos e crescemos, de que existe uma autonomia naquilo que a nossa mente coloca na nossa consciência. De repente, eu sou maravilhosamente casado, com uma família estável, com uma relação antiga, com tudo funcionando bem, os filhos crescendo, e me apaixono por outra pessoa. Ou deixo de me interessar pela minha companheira. Ou ela por mim. Ou ela se apaixona por outra pessoa. E, de repente, o desejo invade a consciência e coloca um problema. Mas isso não ocorre apenas em relações tão dramáticas quanto as conjugais, como eu acabei de citar. Também ocorre nas relações de emprego. De repente, aquele sócio, aquele funcionário, aquele chefe, ao qual me vinculei com tanta confiança e certeza da concatenação da vida, não me quer mais. Ou eu não o quero mais. Então, num certo sentido, o que a psicanálise nos traz, e devemos acolher esta sabedoria evidente, óbvia, inegável, é que a vida boia sobre um oceano de incertezas. E deste grande universo incerto, a razão retira uma pequena região, dentro da qual nós vivemos e tentamos nos manter. A nossa provocação, minha e do Dorival, hoje aqui, é dizer, senhores, cuidado com isto. Cuidado com confinar e encarcerar a vida apenas ao discurso da razão. E vejam bem, não que eu esteja aqui falando contra a razão, pelo contrário, eu estou falando para protegê-la. Eu estou falando para que nós possamos entender os espaços em que a razão funciona, em que o contrato funciona, a concatenação funciona, mas não nos iludir pensando que a razão funciona para tudo. Que a vida pulsa ao redor da razão. Não. A vida pulsa ao redor do desejo, o desejo autônomo, ele aparece, ele muda, e ele tanto pode mudar um grande governante no aspecto da sua honestidade, dos seus vínculos, dos seus compromissos, dos seus comprometimentos, quanto pode mudar ao contrário. Pode mudar aquele que é visto socialmente como uma pessoa inviável e que, num certo momento da vida, se regenera e todos nós festejamos as transformações humanas. O papel dos humanistas junto aos administradores é trazer o fato de que a vida tem a sua própria pulsação e a razão não abarca esta pulsação toda. E dentro desta ideia, que já ilustro
basicamente, é a ideia de que a razão não basta, de que nós temos que nos flexibilizar e nos abrir para a pulsação da vida, além da razão, sendo que a razão é um pequeno discurso diante disto, embora seja um discurso central, importante, que deve ser preservado, mas deve ser preservado com a abertura dos nossos olhos. Eu também produzi uma ruptura. Ao invés de ficar apenas no discurso da razão, ao invés de ficar apenas defendendo essas ideias e defendendo com muita sinceridade contributiva para com os senhores, para essa ocasião muito especial, eu resolvi escolher a forma de um poema. Mas, Bolonha, por que um poema? Poesia é uma coisa tão fora de moda. Poesia é algo que foi caindo na literatura ao longo das últimas décadas. Eu, que escrevo poesia todos os dias desde 15 anos, e já publiquei alguns livros, na verdade, vejo o quanto o mundo contemporâneo se desinteressou da forma da poesia como maneira de comunicação e se interessou pelas formas diretas do discurso, pela prosa discursiva, especialmente quando a prosa discursiva são listas de comportamentos sobre como as coisas deveriam ser. A autoajuda. Faça isto que eu estou te dizendo aqui, que você será feliz. Ora, isso pode ser uma contribuição muito boa, especialmente quando as pessoas conseguem seguir os conselhos. Mas os psicanalistas existem para dizer, professor, o senhor já me deu muitas listas de como eu devo viver, mas eu não consigo seguir todos os comportamentos adequados, e não consigo por razões ligadas aos meus desejos, à minha preguiça, às minhas falhas, à minha condição humana. E, portanto, a forma poética ela tem essa flexibilidade, razão pela qual eu ouso, e ouso autorizado pelo meu querido companheiro de mesa, a ler para vocês um poema que eu escrevi justamente para ilustrar essas ideias. E eu escrevi especialmente para esta ocasião. O poema se chama A Incerteza e a Causação. Evidentemente, ao dar o nome de causação, eu faço uma brincadeira linguística, falando de causalidade, fazendo da ideia racional de que todas as coisas deveriam ser concatenadas e as coisas não deveriam sair dos trinques. Mas as coisas saem dos trinques. Isso se chama incerteza. Qual é o aperto aqui para seguir? É este. Lerei para vocês o poema e gostaria que lessem junto comigo, aqueles que conseguem ver as letras, há monitores em outros lugares da sala. No princípio era a incerteza. A incerteza, em sorteios sucessivos, produziu a autonomia dos desejos. A autonomia dos desejos em sorteios sucessivos demandou a disciplina da razão. Mas a razão ficou órfã muito cedo. Se esqueceu das suas origens, cresceu e teve um filho e 2 filhas. Eles eram iguais às suas origens. Um filho era o desejo, como o avô. Uma filha era a incerteza, como a avó. E a outra filha, essa nova, a causação. A razão rejeitou os 2 primeiros e só amou a terceira filha, a causação. Essa filha preferida deu a ela uma neta e um neto, a predição do futuro e o controle das pessoas. Assim, esquecida das origens e negando as descendências, a razão se aliou à causação, à predição do futuro, ao controle das pessoas, e esses 4 construíram uma ilusão. A essa ilusão chamaram civilização. Tendo banido a incerteza do desejo, negando a incerteza do desejo, anulando o desejo da incerteza, na verdade odiando os 2, aliada tão somente ao controle e à predição, a razão desligou-se dos motivos e começou a atacar a liberdade. Foi assim que incerteza, desejo, motivo e liberdade foram banidos da civilização pelos imperativos da razão, só visando o controle e a predição. Em consequência,
Confinada à causação sem incerteza, a civilização gravemente adoeceu e surgiu o mal-estar. No início, já sabiam os antigos, o mal-estar na civilização apareceu com o banimento da incerteza e do desejo, em especial das incertezas dos desejos, que a razão controladora quis matar. Nunca mais nasceu alguém que desejasse as incertezas. Nunca mais nasceu alguém que admitisse que a incerteza é a nossa origem e destino. Nunca mais nasceu alguém que assumisse para si a tarefa de recuperar essas memórias, reinstalar a incerteza na cultura, mostrar sua inevitável permanência, respeitar a imprevisibilidade dos desejos e dos fatos, não como ameaça à liberdade, mas como sua real celebração. Tornou-se proibido amar o incerto. Ou seja, nunca mais nasceu alguém capaz de vida. Porque a vida livre, a vida bela, não é feita de razões, mas de motivos. Os desejos são amigos dos motivos. Juntos, os desejos e os motivos movem o mundo. Foi assim que predição, razão e controle, incertezas e desejos, motivo e liberdade se desentenderam e se odeiam até hoje. Nossa tarefa mais difícil e necessária é reintegrar essa família. Incapaz de unificar essa família, a razão pensou em confinar o desejo e a liberdade fora do mundo da predição e do controle, único mundo que a razão considerou. No entanto, que ironia, deu-se o oposto. Imaginando predizer e controlar, quem se aprisionou foi a razão. O universo segue livre e desejante. A vida pulsa em liberdade, pelo escuro entre as estrelas e na luz de cada uma, propondo as paixões mais imprevistas, as ideias criativas, as rupturas progressistas, as mudanças surpreendentes. Aquela que prenderia o mundo na cadeia das causas regulares e controlaria a vida e a história, vê-se presa na prisão que construiu. Aquela que se pretendeu a luz do mundo, disciplinando e iluminando os caóticos desejos anarquistas, tornou-se a sombra e a escuridão, incapaz de pedir as incertezas que a libertem da sua própria tinaria. Com tudo posto e assim sabido, façamos nós, pela razão, o que por si mesma ela não faz. Convidemos a razão para que veja a beleza dos desejos, a certeza da incerteza, convocando a perceber um universo bem maior do que o cárcere das causas. Celebrar os mistérios do milagre, de cada amor sem explicação, da compreensão sem discussão, do silêncio que anuncia os desejos criativos, dos que olham a razão como enganosa e respeitam a incerteza como vida. A favor dessa postura, os navegantes da incerteza oferecem as suas certezas. A razão, como uma cobra, tem razões quando nos cobra, mas raramente, em tirânica ironia, seus motivos são tão nobres como aqueles que anuncia. Assim, sintetizo o meu poético discurso nessa estética da ética, no sagrado dessa erótica. A incerteza cria o desejo, e isso é belo. O desejo cria o motivo, e isso é bom. Os motivos modem o mundo, e isso é justo. Convidemos a razão para olhar o belo, o bom e o justo. E talvez ela compreenda. Se o fizer, viva o desejo. Se não o fizer, a vida segue. E com a vida em sua beleza, com a vida em sua bondade, sempre juntos seguirão as incertezas, os desejos, o motivo e a liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns, parabéns. Muito bom. Chamamos agora, na sequência, o Dorival Donadão, para que faça as suas considerações. Muito bom, bom dia. Bom, pessoal, vou fazer um
difícil complemento à fala do Bolonha. Coube a ele fazer essa análise mais ampla, mais psicológica, comportamental, filosófica, existencial, enfim. Vocês perceberam que é muito rica, muito densa. Eu vou tentar colocar aqui na dimensão organizacional e profissional o que significa a indecisão, levando em conta que as premissas que ele levantou fazem todos o sentido, né? Então, para isso, eu me perguntei, a primeira pergunta é o que está por trás, organizações de profissionais, o que deve levar em conta como pano de fundo com relação à incerteza. Então, há um vídeo que talvez alguns de vocês conheçam, não é tão recente, mas que fala da nossa história. O título é Nossa História e é um vídeo de 2 minutos. Eu queria projetar esse vídeo, aí eu retomo a partir daí. Bom, e aí? Se a gente fosse falar num pano de fundo com 2 palavras sobre isso que vocês viram, quais são as palavras que este vídeo passa uma mensagem e que tem alguma coisa a ver com a incerteza? Primeira, evolução. É possível parar a evolução de alguma coisa? Então, primeiro ponto, vamos entender a incerteza como consequência da evolução. Nós não estamos regredindo, nós não estamos parando, nós estamos evoluindo. O que essa evolução causa em nós? Que é a segunda palavrinha. Antes da incerteza. Antes. Inquietação. Quer dizer, a gente está todo mundo inquieto, né? O que virá? Por que está vindo? Por que mudou se estava bom do jeito anterior? E, de repente, então, tudo é vulnerável, tudo é volátil, tudo é incerto. Mas o pano de fundo que nós todos profissionais temos que colocar para nós, para nossas equipes, para nossas empresas, de que isto é uma mudança evolutiva. Nós estamos caminhando, progredindo. Outras vezes no passado, vocês viram aí várias fases do passado, isso aconteceu, mas aconteceu com a intensidade que está acontecendo? Não, né? Talvez a gente chegue no auge, no apogeu de uma mudança evolutiva de ruptura, de substituição, de renovação, de demanda de um novo pensar, de um novo óculos, de abrir a janela. Isso não aconteceu com igual intensidade, complexidade e velocidade como está acontecendo agora. Então, de repente, lembra da musiquinha da Legião Urbana? O futuro já não é como era antigamente? O futuro já não é como era antigamente. O que prevalecia até pouco tempo atrás? As mudanças eram razoavelmente previsíveis.
Você nascia, vivia lá, ou mudava, ou fazia um programa, casava, etc, etc, etc. Tudo era uma trilha mais ou menos previsível. De repente, isso muda de uma forma abrupta. Vocês tiveram ontem a palestra sobre a Revolução 4.0, né? O que ela está trazendo? Vocês já ouviram tudo isso da internet das coisas, da robotização, etc. Mas aí, de repente, pinta uma informação que vem do Fórum Econômico Mundial, lá de Davos, na Suíça. É um negócio sério, não é um chute qualquer. E o que eles dizem? Que até 2020, portanto, até amanhã, 2020 é daqui a pouco, né, 7 milhões de empregos serão eliminados ou substituídos pela robotização, mecanização, etc. Como chegam nesses números, para mim, é sempre uma incógnita. Mas, enfim, é um Fórum Econômico Mundial, respeitável, o que está dizendo. E que esses empregos, então, vão ser substituídos. O que pinta? Inquietação. Será que eu estou no meio desse bolo? Será que o que eu faço, eu sou administrador, vai acontecer isso? O que vocês acham? Vai acontecer? Dá uma olhadinha nas contradições também, com todo esse avanço. Ao mesmo tempo que isso acontece, o que acontece com o emprego no Brasil? Se torna cada vez mais informal. Além dos 12 milhões ou 13 milhões de desempregados, a informalidade está dominando. Não é o profissional capacitado, tecnológico e preparado, é um profissional informal. E agora surge a figura do empresário informal, que está aumentando também o empresário informal, vivendo tudo meio que no paralelo. Para cada fato novo, para cada avanço que aparece, existe um contraponto. Nós estamos falando da longevidade. O que está acontecendo com a longevidade, de uma maneira geral? Estamos vivendo mais? Muito mais, né? Quem é de Santa Catarina? Tem alguém de Santa Catarina? Santa Catarina bateu agora recentemente a maior expectativa de vida do Brasil, 79,7, 80 anos, para 2017. Alguém leu o Yuval Harari, o cara que é best-seller israelense, que escreveu o Sapiens e o Homo Deus? Alguém leu? Tá. O que ele diz no Homo Deus? Ele preconiza daqui a algum tempo, claro que não vai ser para amanhã, mas é para logo, o homem imortal. A ciência, a tecnologia, a medicina, num avanço tão absurdo, que daqui a pouco o homem poderá se colocar como imortal. Ainda é ficção, né? Está longe para a gente entender. Mas, certamente, boa parte das pessoas que estão nessa sala vão poder viver até os 100 anos. Cada vez mais comum você encontrar avô, companhia, que faz 100 anos. Esse é um dado suportado pelo avanço da tecnologia, ciência, medicina, tudo que eu falei. Qual é a contradição? É uma longevidade com qualidade. O Bolonha pertence a uma sociedade de envelhecimento com qualidade, com dignidade. Tem um contraponto. A medicina, ao mesmo tempo que avança, também fica cara, né? Fica, muitas vezes, inacessível para as pessoas. Então, nós corremos o risco de viver mais, mas com um grande ponto de questionamento se vamos viver mais com qualidade. Então, tudo que traz incerteza e esse volume tal de avanço extremamente rápido, existem alguns sloganzinhos aí que falam de VUCA, né, que você já deve ter ouvido falar, da velocidade, da complexidade, etc., etc., que explicam um pouco o arcabouço conceitual disso. O que nós estamos sentindo? O que o avanço tecnológico nos causa do ponto de vista de sentimento mesmo, né? Impressão 3D. Alguém está acompanhando? Ótima impressão 3D. Todo um avanço vai permitir que se construam casas populares com impressão 3D, uma queda de custo fenomenal. Mas vocês viram a notícia do que estão fazendo com a impressão 3D? Com armas? Alguém viu isso? Está sendo possível construir armas de plástico com impressão 3D. E aí, o que a humanidade vai fazer? A mesma coisa que é um avanço positivo, altamente beneficiário, vai trazer o outro ponto, uma tremenda indagação. Né? Então, o que está prevalecendo são perguntas sem respostas. Né? Ou, quando eu tenho a resposta, muda a pergunta. Então, tem uma imagem até que esta que está projetada. Alguém conhece esse personagem? Esse é o Gato Félix. Quando foi criado o Gato Félix? Quantos anos ele vai fazer o ano que vem? 100 anos. Né? Ele foi criado em 1919, na época do cinema mudo,
quando não existia animação, e ele aparece com um ponto de interrogação. Quem assistiu o Gato Félix, o que ele fazia com esse ponto de interrogação, normalmente? Ele pegava esse ponto e usava como arma. O mesmo ponto de interrogação virava uma arma com ele. Como é que nós, profissionais, e nós, organizações, podemos fazer isso? Virar um Gato Félix. Vamos pegar essa pergunta e trabalhar como arma, de alguma forma nos defender. A mesma coisa que parece uma ameaça pode virar uma janela de oportunidade. Isso é possível? Claro que é. Hein? É. A mesma indagação, se te traz angústia por um lado, te traz o quê do outro lado? A criatividade, a inovação, o pensar diferente. Então, há uma frase de um romancista maravilhoso chamado Mia Couto, que é de Moçambique. Ele diz o seguinte, é uma pergunta também. No passado, o futuro era melhor? O que vocês acham? No passado, o futuro era melhor? Tinha os seus pontos e contrapontos também. Nós não tínhamos um monte de coisa que nós temos hoje, né? De comodidade, de segurança, etc. De qualquer forma, então, mudou o relógio do tempo. De repente, ele começou a correr, como correu esse vídeo. Em 2 minutos, nós mostramos toda a mudança do mundo. Então, o que está muito rápido é a mudança. E o que ela traz consigo? A imprevisibilidade. A gente não consegue tocar, apalpar, pegar e transformar. Onde é que está a resposta? Não está só na tecnologia, não está só no avanço por si só, está em nós, está na nossa cabeça, de alguma maneira. A gente sempre fala que uma organização efetiva tem que cuidar de 3 M's, 3 coisas que começam com a palavra M, né? O consultor adora esse negócio, né? De 7C, 4P, mas são 3 M's, que, de alguma forma, dão vitalidade para a organização. Primeiro, definir bem o seu modelo de negócio. Seu modelo de negócio define posicionamento, proposta de valor, enfim, define o teu portfólio de produtos, modelo de negócio. Para suportar esse modelo de negócio, você precisa de outro modelo eficiente, que é qual? Modelo onde entramos nós, administradores. Modelo de gestão. Você precisa ter uma gestão eficiente de processos, sistemas, políticas, procedimentos, etc., etc. O modelo de gestão suporta o modelo de negócio. Nesses tempos volúveis, qual é o terceiro M que nós precisamos mudar? Modelo mental. Muda o modelo de negócio pelo avanço do mercado, muda o modelo de gestão. E o modelo mental? Nós estamos conseguindo lubrificar a nossa mente a ponto de dar conta dessa volatilidade, dessa insegurança, né, dessa imprevisibilidade. Então, de repente, surgem alguns dados que aumentam a incerteza e aumentam a inquietação. O Pedro Malan tem uma frase legal sobre isso, né? Ele diz, no Brasil, até o passado é incerto. É o passado. Quer dizer, daqui para frente, tudo tem certeza, tudo tem grandes probabilidades? Não. Permanece a inquietação. Então, o que não pode acontecer nunca diante da indecisão é o que a gente chama de parálise. Parálise é a paralisia da análise. Você tem tanta informação, a informação virou uma commodity, é você clicar no Google, você sabe, o Google sabe mais sobre você do que a sua mãe, provavelmente, né? Mas como é que a gente pega esse volume, esse caminhão de informação e, de alguma forma, dá tratos à bola para essa informação, né? Porque, senão, você junta um volume tão estupendo de informação que você fica parado, não consegue decidir. Então, o excesso de informação e a incerteza, e a angústia, e a imprevisibilidade não pode te deixar parado. Você tem que ser o gato félix, que vai pegar o questionamento e usar como arma. De que maneira? Nós precisamos estabelecer, a princípio, um filtro para tudo isso que está acontecendo. Existe um poeta espanhol chamado Ortega y Gasset, maravilhoso também, né? E ele tem uma frasezinha que diz assim, de repente, deixa eu olhar minha cola aqui, nós não sabemos o que está acontecendo. E é exatamente isso o que está acontecendo. Nós não sabemos, de repente você não consegue visualizar. E é isso, é um dado da realidade, é um fato.
reforçando o que o Bolonha disse aqui. A incerteza é um fato, a dúvida é um fato, o questionamento é um fato, né? A angústia que isso gera é um fato. E daí? Nós temos que buscar, então, no saber mais a grande arma. Vamos dar um nomezinho para o ponto de interrogação do gato Félix? É o saber. Você não vai poder ficar mais passivo, inerte, parado, esperando que a academia te entregue o saber, que o curso que você vai fazer te entregue o saber. Você tem que saber. Vai buscar respostas, vai buscar informação, vai buscar conhecimento. Na verdade, a nossa grande vingança sobre toda a evolução 4.0 é o conhecimento. Os computadores e todos os logaritmos e toda a infernália da internet das coisas, etc., trouxe muito conhecimento novo? Trouxe. E o que só você pode saber? Tem um adicional de diferenciação entre o saber mecânico, tecnológico do robô e o nosso saber, que é o quê? O saber com sensibilidade. Sensibilidade. O computador não tem sensibilidade. O robô não tem sensibilidade. O robô não tem emoção. E nós temos. De que maneira, então, a gente coloca, amplifica a nossa emoção e a nossa sensibilidade para, aí sim, tratar essa dualidade de razão e sensibilidade. Razão e sensibilidade. Continua buscando a informação nos Google da vida, que é um provedor rápido, é maravilhoso, não tem concorrente, mas põe a tua sensibilidade, põe o teu coração, põe a tua emoção nesse olhar. Eu digo olhar para o mercado, olhar para o cliente, olhar para o contexto de vida, olhar para a sociedade, para a economia, para a política, para todas as dimensões, com a sensibilidade que é própria nossa. Por enquanto, nenhum Watson da IBM nos roubou. Ele roubou outras coisas. Isso aí é uma notinha também que você deve ter lido, né? Se comparou numa grande empresa o processamento de tributos. Falaram para vocês isso ontem? Uma grande empresa com um volume estúpido de tributos e tinha que processar, né? Esse volume para processar pagamento, enfim, toda aquela burocracia, num ser humano faria em 4 horas para processar aquilo. Enquanto tempo o Watson fez? 29 segundos. 4 horas para um ser humano, 29 segundos para o Watson, que é o supercomputador da IBM. Legal, o que isso melhora? Melhora em muito a produtividade. Em alguns aspectos, a produtividade vai bondar. Quem é da área agro, você que é de Goiânia e de Tocantins, o que aconteceu com o agrobusiness no Brasil foi fortemente apoiado pela tecnologia. Ótimo, isso é maravilhoso. Aumentou e muito. Mas e aí, o que causa no contrapeso? A necessidade de o quê? A gente buscar alguma coisa que tire a diferença entre 4 horas e 29 segundos. Não vamos conseguir na velocidade, no tempo, mas vamos conseguir em outros aspectos, em outros atributos, em outras dimensões, que é próprio da gente. Então, vencer a insegurança, vencer a indecisão, cada vez mais depende de um aporte de sensibilidade do homem. Isso leva para o primeiro questionamento, quer dizer, com tudo isso, esse mundo VUCA, inquieto, instável, imprevisível, veloz, vai nos trazer alguma coisa? Você vai se conformar com isso tudo? A consequência negativa, o peso que isso traz, a angústia da pergunta sem resposta, né? Você vai se conformar ou você vai transformar? Transformar esse contexto, transformar o ambiente, transformar a relação, a desigualdade que pode existir entre o que vem com a indecisão, todo o aporte tecnológico e você. Quer dizer, cabe a nós, e óbvio que não tem resposta pronta, diminuir esse gap, essa diferença. Isso está muito no cultivo do saber e da sensibilidade. E aí, eu vou fechar aqui para a gente poder ter perguntas e respostas, tem um espaço para isso. Eu gosto muito de frases, né? Vocês perceberam. Eu peguei uma frase aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E essa frase é do Guimarães Rosa. Ele diz assim: eu quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. Que é bem mineiro, né? Quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. Do que a gente desconfia desse cenário tão cinzento, tão incerto, né? Tão ainda pouco nítido? O que a gente pode desconfiar? Assumir premissas, assumir um primeiro olhar, assumir hipóteses, que nós também, só nós podemos, e comprovar essa hipótese no dia a dia, na realidade, no choque com o cotidiano. Esse é o caminho.
Isso depende muito do saber. Não é o saber livresco, viu? Não é um saber, né, afrescalhado e todo o saber de Harvard. Se tiver acesso, maravilha, mas é o saber que está em cada um de nós. É o potencial que tem em cada um de nós de abrir a janela, de ampliar o campo de visão, de trazer uma nova percepção para o que está acontecendo. Não sejamos vítimas, né? O que a incerteza pode causar é a vitimização. Não, eu não fiz porque está muito incerto. Eu não investi porque o cenário político está muito nebuloso, né? Eu não vou ampliar, eu vou estudar, eu vou casar, seja lá o que for, do seu investimento, porque está tudo nebuloso. Está, e vai continuar assim, ou vai piorar. Mais ou menos como foi hoje de manhã no aeroporto Santos Dumont, né? Não dava para enxergar nada, é nebuloso mesmo. A vida é assim. Mas você vai ter que apostar. Você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma opção, uma alternativa, uma suposição, né? Desconfiar de muita coisa. Então, gente, era isso que eu queria trazer. Ao fim e ao cabo, duas qualidades que a gente tem, e outra vez, não existe na cibernética, e nós não podemos perder. Capacidade de julgamento e análise crítica. Capacidade de julgar e sua análise crítica. Você pode fazer isso. Julga o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo. Coloca no balanço, ouve os prós e os contras. Lê o A e o B, veja as opiniões diversas. Trabalha com essa diversidade, porque ela é rica, a diversidade de opiniões. E coloca a tua análise crítica. Bota lá o teu dedo. O que você concorda, o que você não concorda? O que você acha que favorece, o que você acha que não favorece? Então, existe o cidadão no conceito amplo da ética e de todo o estudo da filosofia, existe o cidadão microcosmo. Nós somos cidadãos. Nós podemos resolver as incertezas, as inquietações, as respostas sem pergunta, as perguntas sem resposta, ao contrário. Depende de nós. Então, vamos em frente com isso. Capacidade crítica, análise e julgamento. Muito obrigado e vamos para as perguntas agora, então. Primeira pergunta, pela ordem que chegou aqui, eu posso dizer que ela é por Bolonha, que seria como tomar uma decisão de vida ou morte estando indeciso. Ouvir o desejo. Ouvir o desejo, que, em geral, é reprimido pela razão. Toda vez que nós nos defrontamos, seja numa sala de psicoterapia, numa sessão de psicanálise, ou numa consultoria para um conselho de administração de uma empresa de capital aberto, eu faço parte de alguns conselhos de administração de empresas de capital aberto e fechado, a razão tem uma ilusão que, de alguma forma, eu desejei colocar no poema, que é pesar racionalmente as coisas. Senhores, senhoras, nada alimenta mais a indecisão do que as razões, colocando pezinhos num prato, pezinhos no outro, pezinhos num prato, pezinhos no outro, e não decidindo. Quando eu proponho fundado numa forma de pensamento que já tem um século, que é a psicanálise, que tem ajudado as pessoas a viverem as incertezas da existência humana, a enfrentarem as adversidades naturais da vida humana, é conseguir jamais eliminar a razão. A razão tem que ser levada em conta, mas ela não pode se tornar tirânica. Então, a minha resposta seria ouvir o desejo, ouvir a intuição, dar um espaço para a adivinhação. Hoje é muito comum qualquer terapeuta, qualquer analista, qualquer desenvolvedor humano, qualquer coach, receber no seu escritório, no seu consultório, jovens que dizem assim, mas eu acho que eu vou fazer engenharia, ou vou fazer administração, ou vou fazer direito, mas, ô, professor, e se eu descobrir com 40 anos que não era isso que eu deveria ter feito? Mas esse raciocínio é o raciocínio mais cruel que alguém pode fazer com a própria vida. Porque quando eu digo que a vida pulsa, apoiada no desejo, apoiada na intuição,
apoiada na esperança, apoiada naquilo que é realmente a pulsão da própria vida, a indecisão ela é resolvida com essas características, que nem sempre são da razão. Ora, a razão tem o seu papel? Tem. Pega a balança, o Dorival foi muito feliz, né? Acho que em tudo, mas particularmente, eu diria, nessa questão, de dizer, bom, tudo tem o seu contraditório. Então, o Darwin, curiosamente, termino aqui a resposta, tem um texto do Darwin muito curioso, se vocês quiserem entrar na internet, vocês vão vê-lo. São fotografias de folhas escritas de próprio punho, pelo Darwin, sobre razões para se casar e razões para não se casar. E ele falava isso a respeito da própria vida. Ele estava angustiado com a decisão do próprio casamento e resolveu fazer um arrazoado. Enquanto ele ficou escrevendo o balanço das razões, ele não decidiu. Porque nós temos esse problema. Se você ficar fazendo... e aqui vou falar com o meu grande apreço pelos contabilistas, né? Dizer assim, bom, o balanço precisa fechar com ativo e passivo exatamente do mesmo número. Ora, cuidado com isso na vida, porque o que pulsa a vida é a coragem de atender a desejos e intuições. Portanto, a maneira de vencer a indecisão é ouvir o desejo. Maravilha. Então, vamos lá, dona Adão. Diante de cenários de incertezas, como as organizações devem gerenciar e adaptar a gestão de pessoas, talentos, para atender às necessidades e desejos dos colaboradores e promover o seu engajamento na empresa? Pois é, eu acho que parte do processo de você construir novas certezas, já que as certezas mais antigas se desmoronaram, é você abrir canais de participação. O que as pessoas querem, na verdade, é compartilhar esse sentimento. Não somos só nós que estamos nessa sala que estamos com inquietação. A inquietação está mais ou menos consciente por todo mundo. Abrir canais de escuta, abrir canais de audição disso tudo. Fazer com que as pessoas se sintam também protagonistas desse processo, e não simplesmente vítimas. Então, acho que é isso. Quer dizer, quanto mais a gente levar esse assunto, de alguma maneira, para um debate, para uma análise conjunta, mais rica será a resposta, né? O que não pode acontecer é a indecisão ser motivo para desistência. Quer dizer, não desista, né? A gente pode substituir as indagações por novas respostas, como eu disse, novas certezas. Construa isso com a sua equipe. Abra canais de participação e de escuta. É por aí. Muito bom. Poloni, a capacidade de julgar e a análise crítica está atrelada à nossa formação acadêmica e à nossa formação como ser humano de forma conjunta ou específica? É uma pergunta excelente, assim como a primeira, e muito obrigado pela questão. A grande queixa que os filósofos da educação, né, que os psicólogos da aprendizagem fazem hoje é esta atitude, essa decisão que, ao longo da história, foi tomando a escola, desde a formação primária até a formação universitária, de separar a transmissão de conhecimento tomado como conteúdo, tomado como disciplina, e as capacidades críticas, e acrescento as capacidades socio-relacionais. Quer dizer, a bola da vez em matéria de educação é agregar a nossa formação, que eu costumo chamar de escolarização da pessoa, que é passar disciplinas, passar conhecimento, fazer provas, garantir que ele aprendeu a resolver uma equação de segundo grau, ou aprendeu a resolver uma integral. Quer dizer, ele aprendeu a fazer julgamentos críticos, a tomar decisões em cima de julgamentos, como muito bem lembrou Dorival. Ele aprendeu habilidades socio-relacionais, ele aprendeu o traquejo de trabalhar em equipe, de ouvir as pessoas. E a escola tem sido precária nesse assunto. Nós criamos um sistema educacional, e ele não é só brasileiro, essa é uma discussão hoje mundial, onde a escola foi se limitando a conteúdos de conhecimento e foi fugindo de temas psicológicos e existenciais profundos. O professor,
e eu aqui quero compreender os professores, eu também sou um, foi escapando de discutir as coisas que são mais complicadas na vida, que são as indecisões, as incertezas, as angústias, o mal-estar, a dificuldade sociorrelacional, as inabilidades sociorrelacionais, os temas morais, o tema de conseguir resistir como alguém honesto no meio de pessoas todas desonestas. Quer dizer, todos esses temas foram sendo tirados da escola e eles devem participar da educação. Portanto, a minha resposta é muito clara. Não, infelizmente, porém, devemos produzir uma educação que inclua formação moral e questões sociorrelacionais. Muito bem. Nós temos bastante perguntas, mas eu vou fazer uma última pergunta ao Donadão, que o tempo nosso extrapolou, dado até o interesse pelo tema e a forma que o tema foi recebido por vocês. Em meio às incertezas, que postura adotar nas organizações? Ser adepto das novidades indistintamente ou aguardar os primeiros movimentos da organização em que trabalha? Pois é, eu falei um pouco sobre passividade, né? A passividade gera indiferença. E a indiferença gera uma certa anestesia até do próprio pensar. Não, a pior coisa que pode acontecer é esperar. Existe uma peça de teatro do Samuel Beckett, um irlandês, que chama Esperando Godot. Talvez alguém tenha visto. São dois personagens e existe um terceiro que não entra em cena nunca, que é o Godot. E essas duas pessoas ficam esperando o Godot o tempo todo. Chega a ser aflitiva essa peça. Quem já viu deve ter percebido. Porque você está esperando alguém, ou um fato, ou um acontecimento, que não virá. Godot não existe. E você só percebe no final. Então, não fique esperando o Godot. A fórmula mágica, a resposta de alguém iluminado na organização, ajuda a construir. O fundamental é entender que nós não estamos vivendo um tempo de mudanças. Nós estamos vivendo uma mudança de tempo. Né? Vocês viram no vídeo que tem um momento que aparece a imagem de Mona Lisa, do Da Vinci. Mona Lisa e Da Vinci representam a Renascença. Talvez a gente esteja, tirando os exageros, num tempo de renascença, né? Um novo ciclo. E é isso que está acontecendo. Por isso que ficar sentado à beira do caminho é para o Erasmo Carlos, não é para nós. Né? Maravilha. Eu queria agradecer aos nossos dois conferencistas, palestrantes, que muito bem colocaram sobre o tema, e tenho certeza absoluta que todos nós, a partir de hoje, estaremos amando as incertezas. Muito obrigado a todos. Parabéns.